bom dia, bom dia, vizinhas! Bora para o nosso Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz saúde para o nosso dia e para a nossa vida. Bom dia, vizinha Aline! Seja muito bem-vinda, coisa linda! Vizinhas chegando. Hoje a gente vai fazer leitura de um trecho bem bacana aqui do nosso livro, para a gente entender cada vez mais a importância de trabalhar o dar e o receber de uma forma harmoniosa na nossa vida. E o quanto a gente estar só numa polaridade, ou só dando, ou só recebendo, o quanto isso nos adoece. Adoece o nosso corpo físico, adoece as nossas relações, adoece o nosso financeiro. Então, quando a gente consegue fazer realmente essa integração entre o dar e o receber, as coisas fluem, as coisas prosperam. E para isso, hoje, eu vou emendar duas histórias bem diferentes o resultado final, e ambas inspiradoras, para vocês entenderem quando a gente fica só no dar, o que acontece, e quando a gente trabalha essa harmonia do dar e receber, o que é que acontece. Então, pra gente começar, bom dia, Si, bem-vinda. Eu tô te esperando na Semana da Saúde, hein, mulher? Tô só aqui, ó, conectada com você. Então, vamos lá. Separei aqui minha frase. E hoje a gente vai falar o seguinte, deixa eu colocar aqui, fixar o que a gente está falando, isso. E vamos começar a nossa leitura para o nosso crescer de hoje na primeira história. Então eu falei que eu vou trazer duas. Uma onde a pessoa descompensa e ela só dá, e a outra onde trabalha a harmonia do dar e receber para você entender o resultado de cada uma. Aqui nesse livro, a Catherine, ela traz histórias reais. Tem até um início ali que um homem vira para ela e fala: mas essas histórias todas que você coloca no livro são reais ou elas são inventadas? E ela fala, são reais. E ela vai levando as pessoas das histórias, né, nos seminários dela. Tem pessoas no seminário que contam as histórias. Então o pessoal vai vendo o quão real e é o que acontece realmente quando a gente coloca em prática aquilo que depende da gente, que é ser obediente às leis universais. É uma lei, é igual à lei da gravidade. Eu pego aqui, ó, uma caneta, eu jogo, ela vai cair. Aí também vai cair, no Japão também vai cair, porque é uma lei, acontece para todo mundo. Então vamos lá. A mulher que não se preparou para receber sofreu privações. Existem pessoas que dizem: eu costumo doar, mas não espero receber nada. Então, não receba. O universo só diz sim. Você não quer receber, você não vai receber. Só que no fundo a gente sabe que a pessoa quer receber, porque não tem como. O ser humano precisa trabalhar esse dar e receber. É isso que nutre a gente. Se a gente só dá, a gente fica desnutrido. Se a gente só recebe, a gente fica desnutrido. E o corpo adoece nas polaridades. Então, uma senhora muito infeliz explicou: eu dou aulas sobre prosperidade. Ela dá aula sobre prosperidade. Pega essa, em minha casa. Mas eu não aceito pagamentos. Faço minha doação, mas acredito que não devo receber nada em troca. E eu não recebo, mas o fato é que ela ressentia sobre isso. Não só nutrição de comida, gostei da analogia, isso aí. Nutrição vale para os nossos 4 corpos, né? Nutrição física, mental, emocional e espiritual. Ela tinha ficado ressentida, pois ela estava desequilibrando a lei do doar incessantemente, sem abrir um canal para receber.
Então, ela mesma se colocou nesse lugar. Eu dou muito, não quero nada em troca, mas aí eu fico ressentida. Que as pessoas não reconhecem, que as pessoas não valorizam. Porque quando você dá muito e você não recebe, é isso que acontece. As pessoas, elas não valorizam e elas não reconhecem o que você está fazendo. E, obviamente, que isso vai deixando a gente adoecida por dentro. Então, ela tinha mesmo que ficar ressentida, pois estava desequilibrando uma lei ao doar incessantemente sem abrir o canal para receber. Essa mulher foi informada de que dar aulas era uma coisa boa, mas além de enganar a si mesma, ela estava enganando seus alunos. Pega essa. Dando-lhes a impressão de que podiam obter alguma coisa em troca de nada. Olha que forte isso. Ela deveria ter cobrado um justo valor dos alunos, ou pelo menos poderia tê-los convidados a contribuir com generosas doações pelos inestimáveis investimentos que eles estavam recebendo. Com essa atitude temerosa, ela estava ludibriando tanto os alunos quanto a si mesma. A gente acredita que a gente está fazendo muito bem em dar, em dar, em dar. Só que a gente está prestando um desserviço para a pessoa que está recebendo. E eu falo muito isso para vocês. Isso acontece dentro de casa. A mulher que dá, faz, não para um minuto. E não dá espaço para o homem também fazer, para o homem também tomar atitude. Aí fica colocando a bronca no cara. Que, porque ele não faz, porque ele é acomodado. Claro, você não dá espaço. E quando ele vai fazer alguma coisa minimamente, você reclama, fala que ele fez errado, fala que não tá certo, vai lá e refaz, critica, em vez de elogiar, o cara para mesmo. Aí, então, essa é a história da escassez. Uma professora de prosperidade ensinando escassez, certo? Totalmente incoerente. O universo, ele funciona por coerência. Aí, vamos para a outra história. O homem que se preparou para receber, prosperou. Quando a gente se prepara para receber, a gente prospera. Um palestrante, ele falou para os funcionários de uma escola de cristianismo, na qual tinha um dos sócios lá, palestrantes, cofundador, que chamava Charles. O Charles convidou esse rapaz para ser um orador dentro ali da escola. Aí esse rapaz, ele foi muito bem intencionado para fazer a sua palestra. Bom dia, Lenita maravilhosa. Olha, Jace aí, bom dia. Então ele foi bem intencionado fazer a palestra nessa escola de cristianismo. Aí ele começou: na minha congregação não pedimos contribuições, deixamos um ofertório lá no fundo da igreja, e se alguém doar alguma coisa, basta depositar lá na sacola, mas eu não dou ênfase às doações. O orador lá, o palestrante, começou a falar isso, e ele foi convidado pelo cofundador da escola. Ah, mas aí esse cofundador, ele não aguentou. Ele se levantou, e o homem não conseguiu falar mais nada, porque o Charles, que era o cofundador, ele foi até o púlpito e ele disse o seguinte: você pode pensar em ensinar o que quiser na sua congregação, mas aqui nós acreditamos em pedir contribuições, porque conhecemos a lei do doar e do receber. Não só pedimos oferendas, como nossas sacolas ficam cheias até a borda. Nossos alunos de cristianismo querem doar e ajudar este movimento a prosperar, para que eles também possam prosperar. Você percebe a diferença? Todo mundo participa, todo mundo dá e todo mundo recebe, tá todo mundo em movimento. Quando eu tô só dando, só eu me movimento, me desgasto, e o outro lado só recebe, nem consegue se movimentar, porque a gente não dá espaço.
E aí desarmoniza, a conta não fecha. Não é de admirar que Charles, mais tarde, tenha ficado famoso como um dos pioneiros do pensamento positivo e do movimento da unidade, que tem se tornado uma organização que tem inspirado milhões de pessoas ao longo dos anos. Veja como atitudes diferentes trouxeram resultados diferentes. A mulher que dava aula de prosperidade não acreditava na lei universal do dar e receber. Portanto, ela não recebeu nada. Quando você não recebe nada, será que você vive uma vida próspera? Já o Charles se tornou um líder de uma próspera instituição que ajudava inúmeras pessoas no mundo inteiro. É preciso abandonar a falsa ideia sobre o ato de receber. O fato de você receber não significa que outras pessoas deixarão de receber. Vivemos em um universo abundante, onde há bastante para todos. Tome posse do seu lugar. Vizinha, é muito forte essa reflexão. E eu quis trazer hoje para provocar vocês, porque eu sei que a grande maioria das vizinhas tem uma enorme facilidade em dar e uma enorme dificuldade em receber. E nesse lugar vocês vão adoecendo o seu corpo, a sua saúde, a sua vida, as suas relações. E além de tudo isso, vocês vão prestando um desserviço para as pessoas que vocês amam. Porque vocês ensinam a elas que elas também não podem receber. Elas precisam ficar dando. Se eu tô dentro de uma casa e minhas filhas vêm, eu só dando, fazendo para todo mundo, quando ela crescer, ela vai fazer a mesma coisa. Porque foi o que ela aprendeu. Quando na casa da minha mãe eu recebo, quando eu tô fora eu preciso dar. Tá descompensado dos dois lados. Aqui em casa, a gente tem uma regra. Bagunçou, organizou. Sujou, limpou. Todo mundo. E as meninas desde pequenininha. Aí, ontem, a sala, na quarta-feira vem a dona Quitéria aqui em casa, ela organiza tudo, ela deixa a casa um brinco, tudo organizadinho. Ontem a casa tava uma bagunça, 8 horas da noite, mas era muita bagunça. Aí a gente tem a nossa música. Guarda, guarda, bem guardadinho, se guardar direito, fica tudo arrumadinho. E a gente vai cantando e guardando. Aí as meninas olharam e falaram assim, mas por que você, pra mim, por que você não guarda? Você que é a mamãe, devem ter escutado em algum lugar isso, né? Na escola, sei lá. Aí eu peguei e falei assim, porque todo mundo mora aqui em casa, porque os brinquedos são de vocês, e assim como eu deixo vocês brincarem com tudo, desorganizar tudo, viver a alegria de vocês, a gente também precisa organizar tudo. Tudo tem o seu tempo, eu falei para elas. Tem o tempo de brincar, de bagunçar, e tem o tempo de organizar. E agora tá no tempo de organizar. Só que, quem que organiza? Quem bagunçou. Então, eu, enquanto mamãe, tô junto fazendo, mas elas também fazem. E aí a gente não deixamos a sala toda arrumadinha? O que foi? Faz lá. E aí a gente deixa tudo arrumado, mas assim, todo mundo participa. Aqui o esposo participa, eu participo, porque se a gente não se unir, todo mundo mora junto. Todo mundo suja, todo mundo limpa. No trabalho é a mesma coisa. Se a gente não se organizar para todo mundo fazer, um vai ficar muito pesado, o outro vai ficar muito leve. A conta ela não fecha. E aí uma hora dá briga. Claro, você não vai aguentar ficar carregando o mundo nas costas por muito tempo. Por mais que você acredite que possa. E aí vem uma frase que
combina muito com o que a gente trouxe hoje. Pelos seus frutos te conhecerei. Quem fala sobre você não são as suas palavras, são os seus resultados. Então, vizinha, se existe aí na sua vida alguma área que está empacada, que não está prosperando, a saúde que não está fluindo, tem desarmonia na sua vida. Preciso olhar para isso. E a gente começa olhando para nossa saúde, porque a primeira desarmonia é a desarmonia na hora que eu acordo. Eu acordo com o mundo menos comigo. Eu durmo com o mundo menos comigo. A hora de acordar e dormir, você já está falando para a vida se você está vivendo na harmonia ou na desarmonia. E aí o seu corpo, ele não aguenta por muito tempo. Ele vai dando conta no começo, depois ele começa a se arrastar. Uma hora ele começa a gritar. Ju, bom dia, vizinha. Cortou o cabelo, mudou seu look, coisa linda. Então vamos lá. Cadê a Joaninha? Fez sentido aí pra vocês? Conte pra mim se valeu a reflexão de hoje do dar e do receber. Tá todo mundo quieto, vi umas Joaninhas aqui, mas eu quero saber se fez sentido para vocês. Ó, leva esse daqui pra mim, por favor, e deixa esse aqui que eu resolvo. Enquanto isso, vamos lá, nossa cartinha. Vamos ver o que apareceu aqui hoje. E eu aproveito e convido vocês, quem não está ainda, para vir para a Semana da Saúde, para a gente começar a cuidar e trazer uma harmonia entre o dar e o receber na sua vida. Tô esperando quem ainda não chegou lá. A gente vai desinflamar toda essa necessidade de ficar dando, ou de ficar esperando para receber. Através da desinflamação, corpo, mente, energia, nós vamos começar a destravar aí as áreas que estão travadas. Então, bora. A frase é: a conquista da experiência terrena, aquilo que aprendeu e conseguiu colocar em prática, merece admiração. Celebre suas conquistas. A conquista, ela vem da onde? Do dar e receber. A conquista, ela vem da onde? Dos seus resultados, da pessoa que você se torna todos os dias. Todas nós vivemos conquistas, mas muitas vezes a gente está naquele lugar de que não fiz mais do que a minha obrigação, de que nada é o suficiente. Aprende a começar a celebrar cada uma delas. Isso também diz muito sobre o dar e receber. Eu dou para todo mundo, mas quando é para eu me dar um elogio, quando é para eu comemorar alguma coisa para mim, eu não consigo. E olha que eu faço, porque fazer, eu sei que não é o problema da vizinha que se conecta comigo. Vocês fazem para caramba. Só que chega no final do dia, obviamente, tá desgastada. Não se permite parar 5 minutos para receber a sua presença, a sua respiração, para receber a saúde que está circulando dentro do seu corpo, para receber um momento de reparar o corpo para continuar. Então, vizinhas, que vocês vivam um final de semana abençoado, onde vocês entendam aí o que está em desarmonia na minha vida para que eu possa estar ajustando. Segunda-feira, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente no nosso acordar. E eu estou esperando todo mundo na semana do dia 23 ao dia 29 de março para a gente desinflamar corpo, mente, energia. Chega de ficar naquele lugar de viver uma vida exausta e achar que é comum o que não é normal. É comum muitas mulheres estarem assim, mas não é normal. E a gente vai entender sobre isso. Receber momentos simples de pertencimento. É isso, Vivi. Vizinhas, um beijo no coração de vocês. Um final de semana abençoado. Segunda-feira, 8h08 da manhã, a gente tá aqui novamente para o nosso acordar.